Boa noite a todos, todas e todes. A gente tem a imagem da Thaís já, da doutora Thaís Nascimento, para a gente projetar aqui no nosso telão. Bom, gente, enquanto eles estão colocando aí a imagem da doutora Thaís Nascimento, que foi a gente dividiu a elaboração desse guia, a escrita desse guia, junto com outras profissionais, que posteriormente eu vou mencionar aqui. Mas enquanto a Thaís está entrando, eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher... Oi? Vamos lá. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, uso óculos de armação escura, já tenho mais de 40 anos, mais ou menos 1,60 m. Estou vestida com uma calça pantalona azul escuro e uma blusa azul de tom mais claro e estampa floral. Na mão esquerda tem um anel vermelho que destaca bastante. Quero cumprimentar aqui o meu companheiro de mesa, o professor vice-reitor Alessandro Venturini. A gente está colocando a Thaís aí na tela, e aí já vou aproveitar, então, para fazer os agradecimentos. Então, agradecer a nossa reitora, a professora doutora Karen Amba, a nossa pró-reitora de graduação, a professora doutora Alessandra Medeiros. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos na operacionalização dessa mesa, né? Então, a gente teve aí 3 dias de debates intensos. Essa é a nossa última noite, a nossa última mesa, né, Lê? Então, acho que esse é um momento mais que pertinente para agradecer a todo o pessoal do TI, pessoal de eventos, nosso diretor de campus, o Manuel, né? Os alunos, em especial os alunos de serviço social, que se empenharam bastante em auxiliar na operacionalização para que esse seminário acontecesse. Também gostaria de cumprimentar o público aqui presente e a todos que nos assistem pelo YouTube. Então, a proposta hoje é apresentar o projeto que foi demandado pelo SESC Guarulhos, pelo Espaço de Brincar. À época, a gente estava saindo da pandemia, então a gente tinha um contexto de violência bastante importante, e a ideia era fazer um guia, né, elaborar um guia que dialogasse e que fosse ao encontro das necessidades dos professores da rede municipal de Guarulhos. Então, mais à frente, eu conto para vocês como é que esse projeto foi elaborado. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Alessandro, cumprimentar a todos, e depois acho que a gente já pode passar a palavra para a Thaís, se tiver tudo ok aí com o pessoal do TI. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós pedimos para que a luz fosse apagada aqui, para que quem estiver acompanhando de forma remota tivesse uma melhor visibilidade, né? Então, alguns problemas técnicos que a gente conseguiu resolver. A professora logo vai iniciar a palestra, seguindo aqui a professora Viviane, com quem eu trabalhei muito tempo na coordenação de curso, ela no serviço social, eu no direito. Eu sou um homem branco, eu tenho 53 anos, vou declarar a minha idade, né? Tenho cabelos e olhos castanhos, tenho 1,78 m de altura, 83 quilos. Os cabelos já estão começando a ficar grisalhos, né, por causa da idade. Eu estou vestindo aqui um terno preto, uma camisa azul escura, com uma gravata também azul escura, muito elegante, por sinal. E eu vou logo passar a palavra para a palestrante, porque vocês vieram aqui para ouvir a palestrante e não o vice-reitor, né? Então, com a palavra a palestrante, vamos ver se ela está ouvindo e se consegue transmitir o som para a gente. Com a palavra, doutora. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vocês me ouvem? Oba! Ótimo. Primeiramente, queria pedir desculpas por não estar aí presencialmente com vocês.
mas queria dizer que eu me sinto muito honrada em poder estar aqui construindo essa conversa sobre um tema tão importante. Dando um passinho para trás, fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca de 30 anos, eu estou com o meu cabelo castanho escuro, preso atrás, um coque, eu estou utilizando um blazer preto e um colar com detalhes pretos e vermelhos contra um fundo branco aqui de casa. Entrando agora um pouco em relação ao tema que a gente trouxe aqui para falar, eu vou fazer uma primeira fala mais introdutória, para que a gente se aproxime sobre essa construção de sensibilização de educadores para atuar frente à violência sexual contra crianças e adolescentes, mas a ideia de fato é que isso seja uma primeira provocação, a partir da onde a gente pode construir conjuntamente. E mais uma vez queria agradecer a oportunidade de então ter essa conversa junto com a Viviane, que já foi parceira de outras iniciativas, inclusive desse projeto de guia de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes que a gente desenvolveu junto ao SESC. Então, acho que um primeiro ponto que é importante trazer, e eu vou trazer aqui muito do lugar enquanto advogada, focada na área de direitos de crianças e adolescentes, é um olhar em relação a essa etapa, de fato, como uma etapa que a gente tem ali sujeitos de direitos constituídos. Por quê? O que a gente tem na nossa Constituição? Uma Constituição que vai trazer lá no artigo 227 que crianças e adolescentes devem ter seus direitos assegurados com absoluta prioridade. No entanto, embora tenha essa garantia de criança e adolescente no primeiro lugar, a gente sabe que tem um descompasso muito grande entre o que está ali colocado na lei e o que verifica na prática. E os casos de violência são, infelizmente, um dos exemplos nesse sentido. Ainda assim, por que eu trago esse artigo inicialmente? Porque ele vai dar um pouco luz de quais são os caminhos que a gente precisa tomar no enfrentamento a esse tipo de violência e como a legislação vai se organizar também para o enfrentamento a esse fenômeno. Então, o primeiro ponto é entender que crianças e adolescentes, então olhando para essa faixa etária, né, dos 0 aos 18 anos de idade, eles estão numa fase que é de condição peculiar de desenvolvimento. O que isso significa? Que eles estão, de fato, num momento mais agudo do seu desenvolvimento, em que muitos estímulos estão sendo recebidos e eles têm um impacto ainda maior nesse desenvolvimento. Se a gente, como adulto, se impacta com o meio social, ambiental que a gente está inserido, crianças e adolescentes se impactam muito mais. Então, reconhecer essa fase de desenvolvimento é importante. Um outro aspecto é reconhecê-los enquanto sujeitos de direitos, no sentido, ainda que eles não tenham atingido a vida adulta e não estejam, né, se expressando da mesma maneira que nós, se colocando no mundo da mesma maneira que nós, eles já são sujeitos que têm voz, que têm vez, e que para que de fato isso se concretize, é muito importante que a gente construa mecanismos acessíveis e amigáveis a eles, para que eles possam se comunicar, para que eles possam manifestar seus desejos, seus anseios, e isso no contexto de violência também vai ser muito importante, tanto na construção de solução, como também quando a gente está lidando ali com uma criança ou adolescente que é sobrevivente desse tipo de violência. Um outro aspecto que eu acho que a legislação traz de importante para a gente encarar esse fenômeno é a chamada responsabilidade compartilhada, que vai trazer o fato de que o Estado, então, enquanto poder público, junto com as famílias e a sociedade como um todo precisam somar esforços para garantir os direitos de crianças e adolescentes. E por que esse ponto é trazido? Porque cuidar de uma criança é uma tarefa tão complexa, ela exige que todos esses entes estejam atuando de maneira adequada. É óbvio que toda criança está ali numa interação mais próxima com pessoas que vão constituir, se não o seu núcleo familiar, o seu núcleo afetivo, vão ser os adultos de referência dessa criança. E são eles que estão ali nesse dia a dia e que podem fazer uma diferença gigantesca no desenvolvimento dessa criança, em fazê-la estar numa situação de violência ou retirá-la dessa condição de risco. Mas para que essa família consiga atuar como um promotor de desenvolvimento, é muito importante que ela tenha um apoio, ela também precisa ser cuidada. E aí é o contexto em que entra a sociedade e o poder público. E olhar para esse sistema
é especialmente importante quando a gente está falando de violência, porque os dados mostram que a maior incidência de violência, infelizmente, acontece no contexto doméstico, muitas vezes no contexto familiar. Então, o que a gente tem? Bom, criança e adolescente precisa ser protegida pelas suas famílias. No entanto, nem sempre isso se concretiza na vida dessas crianças. Por isso que é relevante olhar para esse contexto para garantir que pais, mães, cuidadores no geral possam exercer esse cuidado da melhor maneira e, ao mesmo tempo, para que, por meio desse acompanhamento próximo, seja possível intervir num caso de violência, seja qual for o tipo. E aí, aqui, para passar desse primeiro panorama jurídico, dar uma olhadinha no fenômeno de violência sexual e depois falar por cima sobre alguma das leis que a gente tem nesse tema, qual que é o primeiro movimento que eu ia fazer? Partindo aqui de uma metodologia de uma organização que chama Darkness to Light, uma organização norte-americana, que eles têm uma grande função e fazem diversos treinamentos nesse campo, com o qual eu tive contato, consegui ser treinada, em relação ao enfrentamento à violência sexual, violências como um todo, especialmente sexual, contra crianças e adolescentes. E eles colocam alguns passos que precisam ser observados para que a gente consiga superar esse desafio, que é um problema social pela escala em que ele atinge e pelo tamanho do impacto que ele deixa no indivíduo. Então, o primeiro ponto que eles destacam é aprender os fatos. Então, saber exatamente do que a gente está falando quando está falando de violência sexual e saber que essa é uma realidade extremamente presente e que afeta muitas crianças, porque senão a gente começa a fechar os olhos. Nesse sentido, é importante entender que diversas ações vão estar inseridas dentro do contexto de violência sexual. Talvez a gente pense num cenário mais explícito, vamos colocar assim, em que essa criança, de alguma maneira, foi penetrada e, a partir disso, a violência está colocada. Mas a violência sexual está também em outros lugares que, talvez para os nossos olhos de fora, sejam mais sutis, mas que eles são tão dolorosos e tão impactantes quanto outras situações. Se a gente estiver falando de uma criança que foi exposta a uma cena, a uma interação sexual, e ficou simplesmente na condição de observadora, isso pode colocar uma violação. Se a gente pensar que ela foi tocada de maneira inadequada, que uma comunicação de teor sexual chegou até ela. Todos esses aspectos, eles vão configurar uma violência sexual e podem trazer muitos impactos. Um outro aspecto, então, se a gente tiver um primeiro olharzinho para aprender sobre os fatos, qual que é o segundo aspecto para o qual a gente precisa avançar? Eles vão falar que a gente precisa minimizar as oportunidades dessa violência acontecer. E o que está nesse âmbito de minimizar oportunidades? Que a gente reconheça situações em que, se uma violência acontece, ela pode ficar, então, enclausurada. Se a gente pensar no contexto de educadores, que é no qual a gente pretende se focar, aqui mais se focou nesse processo de construção de um guia, você minimiza oportunidades a partir do momento em que os educadores passaram por treinamentos, a partir do momento em que você cria protocolos para que um adulto não fique só ele e uma criança num contexto isolado. Todas essas ações vão fazer com que, de fato, essa situação seja minimizada e crianças e adolescentes possam transitar num ambiente mais seguro. Esses aspectos a gente está falando sobre quase como um campo ainda teórico. Um terceiro passo, que é muito importante, é falar sobre violência de maneira constante, como algo que está no nosso cotidiano. Porque, infelizmente, se a gente for considerar as estatísticas, daí talvez, pensando nas nossas realidades individuais, a gente tem muitas pessoas que passaram por algum tipo de violência e que isso está ali colocado como algo não naturalizado, mas sim sobre algo sobre o qual a gente não fala. Então, falar sobre isso é importante para começar essa transição. Quando a gente pensa no contexto de convivência com crianças e adolescentes, o quarto passo super relevante é reconhecer os sinais, possíveis sinais de violência, nos quais a gente nunca vai conseguir abstratamente dizer se algum desses sinais apareceu, então a violência existe, mas eles vão
nos trazer sinais de alerta para que a gente possa investigar. Então, diversos sinais são, né, listados, mas alguns aparecem com mais frequência. Então, a gente pensar numa mudança de comportamento brusco para essa criança. Seja uma criança que era mais quietinha e, de repente, começou a aprontar muito, ou se for uma criança que era super expansiva e, de repente, parece mais retraída, mais tímida, mais deprimida. Se a gente pensar, eventualmente, observação sobre o que essa criança está falando, quais são os desenhos que são ali trazidos. É sempre um terreno muito delicado, porque nenhuma dessas ações são, se alguma dessas coisas aconteceu, então essa criança está numa situação de violência, mas elas nos convocam para um olhar ainda mais atento. E isso é o que vai nos trazer para um quinto passo nessa situação, que talvez seja o mais relevante, pensando em nós que somos aqui já adultos, lidando com esse tipo de situação, que é o passo de reagir de maneira responsável frente a essa situação. Isso envolve tanto reagir de forma responsável no sentido de, identifiquei alguns sinais, preciso ir mais a fundo e nesse sentido, num contexto escolar, por exemplo, acionar gestores, entender qual que é o protocolo ali colocado, ou se não for no ambiente escolar, como que eu posso levar à frente essa denúncia para que ela seja apurada, entendendo que eu estou num lugar de prevenção. Então, é a partir desses 5 aspectos de conhecer os fatos, conseguir reduzir oportunidade de violência, falar sobre isso cotidianamente, estar atento aos sinais e reagir responsavelmente, que a gente começa a olhar para como o sistema se articula, o sistema legal, no caso, se articula para proteção a crianças e adolescentes. E aí, a partir disso, que eu vou trazer alguns aspectos do que a gente tem na legislação hoje colocada. Então, falei que temos ali a Constituição Federal com essa previsão geral sobre prioridade absoluta de crianças e adolescentes, e essa legislação que está na Constituição vai se detalhar no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a principal norma que vai trazer ali direitos, deveres e detalhamento em diversos temas afetos a crianças e adolescentes. Não só no campo de violência, mas também, por exemplo, no campo relacionado ao acesso à educação, à convivência familiar e comunitária, a situação em que crianças e adolescentes cometem atos de violência, os chamados atos infracionais. Tudo isso vai estar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é um primeiro grande guia que a gente pode ter quando precisa conhecer um pouco mais sobre essa legislação. Mas a gente vai também passar por algumas outras legislações daí mais específicas para o tema. Uma delas, por exemplo, é a legislação que vai trazer o conceito de bullying, que a gente não está falando especificamente sobre a violência sexual, mas vai estar falando sobre um mecanismo de intimidação sistemática desse indivíduo, em que entra nesse pacote de estar atento às dinâmicas de crianças e adolescentes, porque muitas vezes, né, numa situação em que você tem um agressor se colocando nessa escola contra uma outra criança, o que ele está comunicando, seja a partir desse lugar de agressor ou desse lugar de vítima. E como a gente está falando de violência num todo, esse é um primeiro aspecto que eu optei aqui por destacar. Um outro aspecto relevante é a gente pensar em como que essa violência ela é percebida a partir do momento em que ela ocorre. E uma das legislações mais importantes nesse tema é a chamada Lei Menino Bernardo, que ela basicamente vai destacar mais uma vez, o direito de uma criança ser criada num contexto livre de violência, então que não seja utilizada nenhuma violência física, nem psicológica, nenhum tipo de violência contra essa criança, para que então mães, pais, cuidadores sejam responsabilizados numa situação em que isso acontece. E é importante, historicamente, trazer essa legislação, porque a Lei Menino Bernardo, ela faz homenagem ao Bernardo, que foi uma criança que veio a falecer por conta de um contexto de violência familiar que escalou e no qual houve uma omissão do poder público em tirar essa criança do ambiente de risco. E é uma lei que, quando foi promulgada, também gerou muita polêmica. Um outro lado também a conheceu muito como a chamada Lei da Palmada. Quase que indo para um caminho de, há uma intervenção no contexto privado das famílias
e que isso não pode mais acontecer. Então, se construiu essa narrativa. Mas o que é importante ficar? Que, de fato, há limites que são estabelecidos, inclusive para o ambiente privado. E um desses limites é em relação ao uso de castigo físico, de tratamento cruel, de algo que seja humilhante. Então, essa lei é uma primeira importante base para a gente se aproximar em relação à proteção de crianças e adolescentes frente à violência. Um outro aspecto é uma lei daí já mais recente, que ficou conhecida como uma lei da escuta especializada, que ela basicamente, lá em 2017, colocou diversas diretrizes para garantia de direitos de crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas de violência. Por que essa lei foi tão importante e segue sendo, dado que ela ainda gera efeitos na capacitação das pessoas que lidam com esse fenômeno? Uma situação que a violência contra a criança e adolescente ocorre, a gente vê que também existe um processo de revitimização. A gente, no momento aqui, todo o tempo, a gente se reaproxima desse fenômeno, sem muito cuidado, colocando um monte de perguntas para essa criança ou adolescente. E a cada nova pessoa que entra nesse ciclo, novas vezes ela precisa responder, e isso vai gerando, de fato, uma revitimização. Ela lidar de novo com esse trauma e muitas vezes é influenciada pela ótica daquele que entrevista. Então, ela teve a função, essa legislação teve a função de, pensando no sistema de justiça, que infelizmente não é pensado para crianças e adolescentes, como fazer algumas adaptações para que o pós-violência seja tão pensado para ser de um mecanismo acolhedor para essa criança, então que tenha uma adaptação de linguagem, que tenham profissionais preparados para lidar com ela e para, no momento de responsabilização do agressor, para que também o registro possa estar ali e eventual condenação possa acontecer sem que essa criança precise ser exposta muitas vezes. E daí, fechando aqui com uma legislação que talvez seja uma das movimentações mais recentes no campo de infância e adolescência, infelizmente também é muito conectada, né, a uma violência reiterada e que gerou muitas vítimas, é a lei de 2022, que ficou conhecida como Lei Henri Borel, que ela teve um mecanismo de trazer, pensando no contexto de violência doméstica, de violência no âmbito da família, criando mecanismos para prevenção e para enfrentamento dessa violência. Desde um contexto em que detalha o que essa violência pode ser quando ela acontece nesse ambiente de casa, como também prevendo mecanismos para que essa criança consiga ter apoio, então pensando em centro de atendimento multidisciplinar, em espaços de acolhimento familiar, institucional, em programas e campanhas para conscientização, em centros de educação, criando todo um mecanismo para ter uma resposta rápida e urgente quando essa criança está lidando com um agressor. Então, hoje, o que a gente vê é que a gente tem um sistema, do ponto de vista jurídico, que ele está mais robusto e mais capaz para proteger crianças e adolescentes, mas a gente ainda tem um passo muito grande a dar, que é conseguir ter capacitação dos profissionais que lidam com essa temática para responderem a esse cenário, como também um exercício de sensibilização e de apoio às famílias, para que elas tenham repertório, para que possam educar por outros caminhos, que não o uso de violência física, e quando a gente pensa num cenário de violência sexual, para que também as situações de oportunidade que esses agressores encontrem seja minimizada e, ao mesmo tempo, para que esses potenciais agressores consigam entender essa potencial violência que eles possam cometer e também buscar ajuda. Porque responder à violência como um todo é um desafio extremamente grande e que precisa dessa visão articulada para que a gente consiga, de fato, construir caminhos capazes de colocar as crianças e adolescentes em primeiro lugar e romper esses ciclos de violência que, infelizmente, estão colocados aqui há tanto tempo. Essas eram as primeiras informações que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada pela atenção e devolvo aqui a palavra
para a Viviane. Parabéns à professora doutora Thaís. Eu sei que a professora tem um compromisso, então, infelizmente, ela vai ter que nos deixar aqui. Mas fica o convite para conhecer a nossa instituição e proferir uma palestra aqui para os cursos, para que a gente possa debater de forma mais aprofundada esse tema que é muito importante. Muito obrigado, professora. Pode se desconectar e depois, eventualmente, algumas questões, perguntas, a gente vai encaminhar para a doutora Thaís para ela responder, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a professora Viviane, que vai dar sequência. A professora Thaís vai ser desconectada. E aí, fique à vontade, tá, professora? Agradecemos muito a participação sua. Muito obrigado. Thaís, um abraço, muito obrigada. A Thaís está com uma indisposição de saúde, mas ela conseguiu fazer o esforço de, pelo menos, fazer essa primeira fala com vocês. Então, agradecer a Thaís, que é uma dessas pessoas que a vida faz a gente se cruzar e que depois não descruza mais. Eu vou pedir, então, para o pessoal do TI projetar os meus slides. Marcar meu tempo aqui, para não me alongar muito. Bom, gente, então, a proposta aqui hoje é apresentar para vocês o Guia de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, né? E aí vocês vão ver que está aqui, ó, formação de educadores. E eu não mexi nos slides, tá? Para que vocês entendam um pouco o percurso que a gente fez e os objetivos que a gente tinha com esse guia. Então, a gente elaborou um guia. Esse guia partiu da escuta de professores da Rede Municipal de Ensino de Guarulhos, como eu disse, uma iniciativa do SESC Guarulhos, do Espaço Brincar. Então, a proposta foi ouvir esses profissionais da educação, compreendendo o local privilegiado em que eles estão para conseguir identificar violências. E depois da elaboração, a gente coletou os dados, depois elaborou o guia em cima desses dados e, na sequência, promovemos aí uma série de formações para esses profissionais da Rede Municipal de Ensino de Guarulhos. Vou pedir para você passar para o próximo slide, por favor. Bom, então, esse guia ele foi idealizado pelo Espaço de Brincar, né? Em qual cenário? A gente tinha ali, a gente tem no Brasil um cenário, uma história de inúmeras violações de direitos da criança e do adolescente, né? A gente vive numa sociedade desigual, violenta, e isso tem repercussão para o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, ainda que tenhamos conquistado uma legislação bastante avançada nesse sentido. Depois eu peço para o Alessandro tecer alguns comentários sobre isso. A época que esse guia começou a ser pensado e elaborado, a gente estava ali já mais para o final do período da pandemia da Covid-19. Então, a gente via um índice de denúncias de violência crescendo substancialmente, principalmente porque as mulheres e as crianças estavam confinadas às suas casas, né, com esses agressores. Então, foi um momento muito tenso.
E a proposta da equipe do SESC foi elaborar um documento que pudesse fomentar reflexões, fomentar a elaboração de estratégias para enfrentamentos, também contribuir com o que já existia na rede, o que já existe na rede de proteção à criança e ao adolescente, né? Sobretudo, a gente falava de um guia, né, que não tinha e não tem a proposição de ser um modelo de fluxo, protocolo, programa, né? Não, porque a gente precisa entender as particularidades de cada território, de cada espaço, mas, sobretudo, como a Thaís disse, a violência, e em especial quando a gente fala da violência sexual contra crianças e adolescentes, é muito complexa, né? Quando eu falo que é complexa, não estou dizendo que a gente não pode entender isso como difícil, mas entender que há múltiplas relações, há múltiplas determinações, né? E há muitos nexos, né, que vão conectar essas relações. Então, é extremamente difícil quando a gente está falando de violência, em especial a sexual. Próximo slide, por favor. Então, a proposta se baseava mesmo no enriquecimento e no amadurecimento das reflexões. Reflexões essas que vieram, repito, né, porque eu acho que construir. Se você vai construir algo, se você vai elaborar algo para um determinado público, é extremamente importante que esse público participe disso, né? Então, por isso que a gente fez esse caminho de ouvir os profissionais da educação. Então, para tentar fortalecer um dos atores que compõe o sistema de garantias da criança e do adolescente. Então, quando a gente pensa em escola, a gente está falando de um dos atores que compõem lá o sistema de garantia de direitos e que deve se articular a política de assistência social, a política de saúde, aos conselhos tutelares, ao sistema de justiça, para que, aí, em conjunto, com ações articuladas, a gente possa construir, de fato, uma rede que tenha reais e concretas possibilidades de enfrentar a violência, né? De prevenir, sobretudo de reparar, em especial, os casos que já se concretizaram. Próximo slide, por favor. Bom, então, aqui, a gente construiu essa cartilha de maneira interdisciplinar. Posso levantar? Acho que não vai ter problema aí no YouTube, não, né? Coisa de professor. Bom, então não posso deixar de falar o nome das colegas com as quais a gente construiu. Então, a Fernanda Almeida foi assistente social, né? E da área da saúde. Foi ela quem fez o primeiro trabalho de escuta com os profissionais da rede municipal de Guarulhos. A Thaís Dantas, que vocês já ouviram, a Daniela Frambês. A Daniela, ela é do SESC, formada em artes visuais. A Bárbara Martins Sampaio da Conceição, que é artista de cena, arte educadora e também trabalha no SESC. As duas lá no Espaço do Brincar. E a Carla Gonçalves Cardoso, que é pedagoga com especialização em infância, educação e desenvolvimento social, e também trabalhava no SESC. Então, esse guia ele foi pensado por muitos profissionais, né? Foi uma experiência muito rica de trabalhar, em especial com profissionais que vinham de áreas muito diferentes, né? Como, por exemplo, artistas, e etc. A Daniela, foi ela que fez os desenhos para a cartilha. Então, ela que pensou nos desenhos e toda a parte visual. Próximo slide, por favor. Bom, gente, e aí, quando eu costumo falar de violência, eu sempre costumo perguntar, né? As pessoas nascem violentas?
né? A gente nasce violento. Então, a literatura na qual eu me apoio, a gente entende que as pessoas não nascem violentas, elas adquirem, elas desenvolvem uma sociabilidade violenta. Então, a gente entende a violência como um produto social histórico, né? Foi muito bom ouvir os alunos da residência pedagógica falar sobre isso e trazer isso, porque, de fato, são iniciativas como as deles que nos fazem pensar que, se a violência é um dado histórico, social, ela pode ser erradicada, né? Então, na minha experiência pessoal como profissional que atua em situações de violência, e atuar em situações de violência é extremamente angustiante, como também os alunos colocaram de forma muito satisfatória, né? Então, a gente precisa ter essa crença, essa esperança, que, se houver vontade política para tal, a gente é capaz não só de enfrentar a violência, né, mas de erradicá-la. Então, isso é bem importante. Então, quando a gente pensa em violência, a gente pensa, então, como um elemento da cultura, a gente pensa que a gente aprende a dar respostas violentas a determinadas situações, né? Diante disso, é possível, então, também criar estratégias de romper ciclos de violência, né? De fazer enfrentamentos à violência. Então, a gente pode pensar em instrumentos extremamente importantes, como a comunicação não violenta, como a mediação de conflitos, a cultura de paz. Nós também somos capazes de construir esse tipo de alternativa. Próximo slide, por favor. Bom, quando a gente está, então, discorrendo sobre violência contra a criança e o adolescente, é importante que a gente compreenda que a violência ela vai ter particularizações. Ela vai se manifestar de formas diferentes, né? Então, a gente sempre parte, principalmente quem é do serviço social, né? Estou vendo meus colegas ali, Eliana, Cajali, Emanuel. Então, a gente parte sempre da análise da violência estrutural, né? Então, quando a gente está falando da violência estrutural, a gente está falando, por exemplo, da restrição ao acesso à riqueza socialmente produzida. A gente está falando da restrição ao acesso aos direitos básicos, a restrição ao acesso a oportunidades de desenvolvimento humano, né? Restrição ao acesso aos bens materiais e culturais, né? Frutos do trabalho coletivo dessa sociedade, né? Isso em decorrência do sistema econômico, político e social vigente. Então, a gente tem, muitas vezes, uma ausência efetiva de proteção e de garantias de direitos ao cidadão. Então, quando a gente pensa em violência estrutural, a gente está falando de racismo, a gente está falando de patriarcado, a gente está falando da cultura do estupro, né? Os alunos disseram, na apresentação anterior, que os alunos do ensino fundamental tinham dificuldade de compreender a violência, de se reconhecer em situações de violência. Por quê? Porque a gente tem também uma cultura que relativiza a violência, que naturaliza a violência. Então, acho que o primeiro passo é que a gente aprenda a reconhecê-la. E aprenda a reconhecê-la a partir da violência estrutural, né? Bom, aí depois a gente vai ter a violência familiar, né? Violência familiar, a gente pode pensar esse espaço da família como um espaço não só físico, mas como espaço de vinculação, dos vínculos interacionais dessa família, né? A violência intrafamiliar, né? Que é aquela que vai ocorrer ali mais próximo dos entes ali, das pessoas que estão muito próximas à criança, né? Uma coisa que eu aprendi também na experiência, trabalhando com situações de violência, estudando sobre a violência, é que a família é um locus privilegiado
para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Mas a família também é um locus privilegiado de perpetração de violência. E isso é muito importante para nós que trabalhamos no enfrentamento da violência, que a gente compreenda, porque demanda, sobretudo, também desconstruir os nossos modelos, os nossos referenciais idealizados de família. A gente precisa olhar para a família como aquela família concreta, inclusive aquela família que vai sofrer os rebatimentos da violência estrutural. No não, por exemplo, acesso às políticas públicas, aos direitos. E como isso vai interferir no exercício da parentalidade satisfatória dessa família. Então, a gente precisa compreender as dificuldades que a classe trabalhadora tem, aquela mulher que sai 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, vai trabalhar, pega 3, 4 conduções, sai 6 horas do emprego, até chegar lá no extremo da periferia, vai chegar 8 horas da noite em casa. E essa criança? Né? Qual o papel do Estado em relação à proteção dessa criança enquanto essa mãe está trabalhando? Então, é importante a gente pensar isso. Índices de violência, né? Então, se a gente pega relatórios do Disque 100, a gente vai compreender que a casa é o local de maior violência, né? E em caso de violência sexual, em mais de 70% dos casos, a gente vai ter pai, avô, padrasto, né? Que vão figurar entre os autores da violência. Próximo slide, por favor. Bom, então vamos falar um pouquinho rapidamente, né, sobre as particularizações da violência. Então, pensar que a violência é qualquer ato intencional praticado por um indivíduo, por um grupo ou por uma instituição, também por classes, né, por nações dirigidas a outro. Né? E que cause prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos ou espirituais. Né? A violência, gente, não é só o ato. A ameaça também é violência. Tá? A ameaça também configura uma situação de violência. Desligou aí, Ale? Desligou. Onde a violência se manifesta? Nos níveis da vida, no cotidiano, no dia a dia, nas relações familiares. Né? É aí que ela mais se manifesta, na vida íntima. Daí a importância do Estado, da sociedade intervir. Então, em briga de marido e mulher, sim, todos nós metemos a colher. Né? Há sempre relação direta entre a intenção do indivíduo, que apresenta ou se envolve num comportamento violento, e o ato ou ação praticada. O que eu quero dizer com isso? É importante a gente entender e responsabilizar o indivíduo pela situação da violência. O que a gente escuta comumente, no senso comum, é: ele me deu um soco porque ele estava bêbado. Ele foi agressivo porque ele usou droga. Né? Não, gente. Há uma responsabilização do indivíduo no ato de violência. E isso é muito importante para que a gente não relativize essas situações. Próximo slide. Bom, então, a violência intrafamiliar ela é caracterizada como uma violência interpessoal. Quando a gente fala dessa violência perpetrada contra a criança e o adolescente, é sempre um abuso de poder, né? É sempre disciplinador e coercitivo dos pais ou do responsável pela criança naquele momento. Daí a importância também da gente combater a cultura do bater. Né? Então, a lei do menino Bernardo, entre outras, nos auxilia a fazer um trabalho de fazer com que... Às vezes, a gente precisa de uma lei para fazer com que a população pare e discute um tema. E aí a gente consegue, a partir disso, proporcionar práticas socioeducativas. Né? A violência intrafamiliar ela é um processo de imposição de maus tratos à criança e ao adolescente, que pode ir num processo até a sua completa objetalização e sujeição.
né? É uma forma de violação dos direitos essenciais da criança e do adolescente, que vai trazer prejuízos para o seu desenvolvimento. E, como eu já disse anteriormente, é na família que vai ter a sua ecologia privilegiada. Próximo slide. Bom, entre as tipologias, então, da violência, a gente tem a violência física, né? Então, quando há o uso da força física, e aí vai produzir injúrias, feridas, dor, incapacidade, mesmo que temporária, a quem sofreu essa violência, né? Aqui no Brasil, há sempre a justificação do uso da violência física como uma prática educativa, né? Então, tem uma antropóloga chamada Cynthia Anderson Sartre, ela vai dizer que quando o responsável não consegue mais mobilizar sua autoridade moral, ele parte para a agressão física dos seus filhos, das crianças que têm sob sua responsabilidade. Próximo slide. A violência psicológica, que ela vai estar presente em praticamente todas as manifestações da violência, né? Então, a gente está falando mesmo, ela é mais complexa de ser identificada, mas a gente está falando de atitudes que humilham a criança, que constrangem a criança, envergonham, censuram, né? Vai trazer para a criança uma sensação, um sentimento de menos-valia. Muitas vezes, borra a barreira da realidade. Então, a criança diz, ele me bateu porque eu fiz tal coisa, a culpa era minha, né? Então, essa tipologia da violência é bastante nociva, né? É normal a criança ficar aterrorizada, com medo, normalmente ela é amassada, né, para não falar. Próximo slide, para não revelar. Quando a gente fala de violência sexual, a gente tem duas conceituações importantes. É importante a gente entender o que é o abuso sexual e o que é a exploração sexual. Próximo slide, por favor. Então, quando a gente está falando de abuso sexual, gente, a gente não está falando necessariamente de um intercurso sexual completo, tá? A gente não está falando disso. A gente está falando da estimulação, né? Das zonas erógenas dessa criança. A gente está falando da exposição a conteúdo pornográfico. A gente está falando do envolvimento da criança num jogo de sedução ou sexual. A gente está falando da utilização da criança, da imagem da criança, para que o adulto tenha prazer em relação a isso, né? Para que o adulto tenha uma satisfação sexual. Pode ser uma relação heterossexual, pode ser uma relação homossexual, né? Sobretudo, é importante entender que o abuso sexual ele coloca as crianças e os adolescentes em situações, né, incompatíveis com a sua fase de desenvolvimento. Isso é muito importante. Eu tinha um professor que dizia assim, é como quando a criança é introduzida num repertório sexual para o qual ela não está numa fase de desenvolvimento adequado para aquilo, é como você dar uma feijoada para um bebê, né? E é mais ou menos isso. Próximo slide. Quando a gente fala de exploração sexual, aí a gente está falando da relação sexual com uma criança ou adolescente mediada pelo dinheiro ou por qualquer outra moeda de troca, tá? Em geral, tem uma rede organizada para a exploração sexual. Ela pode acontecer tanto presencialmente, fisicamente, quanto através da internet, né? Ela pode acontecer também dentro da família. Então, um familiar que acaba colocando a filha, o filho nessa situação, né? Então, ela envolve moeda de troca. E é isso que vai diferenciar a exploração sexual do abuso sexual, tá? Então, na exploração sexual, ocorre pagamento à vítima para que a violência ocorra, né?
Na exploração sexual, ocorre esse pagamento sem a intermediação de terceiros, e, normalmente, ela está num contexto de vulnerabilidade, pobreza, fome, ausência de recursos, como a gente viu recentemente algumas notícias lá da ilha de Marajó. Próximo slide. Agora, a exploração comercial, sexual comercial de crianças e adolescentes envolve um terceiro, tá? Necessariamente envolve alguém que vai mediar e que vai receber por isso. 2 pontos importantes quando a gente está falando de violência sexual contra a criança e o adolescente. A gente refuta a terminologia prostituição infantil, tá? Por quê? Porque prostituição pressupõe um consentimento. Criança e adolescente é ser em desenvolvimento, incapaz e, portanto, não tem condições de consentir. Então, isso é bem importante. O mesmo, quando se refere ao termo pornografia infantil, a gente também refuta, tá? Justamente por conta dessa questão de ser um termo incorreto, impreciso, pois não há consentimento. Então, acho que isso é bem importante. Próximo slide. O ECA vai trazer, no artigo 245, no 70B e no 71, que profissionais, então, que atuem em instituições públicas ou privadas que atendam crianças e adolescentes têm que ter em seus quadros pessoas capacitadas para reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar casos de suspeitas, maus tratos ou violência. Tá? Próximo slide. A Thaís falou um pouquinho sobre os indicadores da situação de violência. Então, é importante a gente ter bastante cuidado nesses indicadores, mas vai ter, comumente, tem uma alteração importante de comportamento, né? A Thaís já falou um pouco disso, então eu não vou me alongar aqui. Próximo slide. O que é importante a gente colocar é que, pela Organização Mundial da Saúde, crianças que estão sofrendo violência sexual, em especial, e que têm de 0 a 6 anos, elas têm uma tendência a externalizar o abuso. Então, ela quer reproduzir o abuso na escola, com os amiguinhos, etc. Até porque, comumente, o abusador diz que é uma brincadeira, né? É assim que ele introduz isso. Crianças acima dessa idade, e aí quando a gente fala especialmente em adolescentes, elas internalizam. Então, aí ficar isolado, retraído, muitas vezes situações de automutilação, ideação suicida, essas características são mais frequentes. Próximo slide. Então, a gente precisa não se concentrar em um fator só, em um indicador só, mas sempre levar em conta um conjunto de indicadores, um conjunto de fatores para consubstanciar uma possível desconfiança, suspeita de abuso. Esse conjunto de fatores se refere à criança e ao adolescente, mas também à família, né? Para a reparação dessa situação de abuso, as respostas da sociedade são muito importantes, em especial no momento da revelação do abuso. Então, hoje a gente tem na rede de proteção a escuta especializada, que é feita por profissionais especializados para ouvir a criança, que é diferente do depoimento especial, que vai se dar por autoridade judiciária e no Poder Judiciário. Tá? O que é importante frisar? Que o enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente se faz pela atuação da rede de proteção com ações articuladas. Próximo slide. Quais são os canais de denúncia? Já que a gente está falando de enfrentamento, canais de denúncia: Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Delegacia da Mulher, os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, os CREAS, que são os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, Disque 100, Disque 100 funciona muito bem, né? Então, o Disque 100 e o Disque 180. Próximo slide, por favor.
que é importante quando a gente está falando da escola, né? Quando a gente está ali num CCA, numa escola, num projeto social, casos em que a gente começa a identificar indicadores de violência, em especial a violência sexual, causa muita angústia, mobiliza muito os nossos afetos, né? Então, é importante a gente pactuar isso com a nossa equipe, né? Com os profissionais que trabalham com a gente, né? Denunciar é sempre importante. Gente, denúncia significa que há uma suspeita que precisa ser investigada. Não significa que a violência aconteceu, né? Mas uma denúncia é o que vai permitir que a rede de proteção seja acionada e que aquela família, aquela criança tenha aí uma atenção particularizada, tá? Em algumas situações que a gente atende, principalmente professores da rede pública, ficam muito temerosos por conta do território, né? Então, um território tomado ali pelo tráfico, enfim. O que a gente orienta? Disque 100, né? Na dúvida, faz o Disque 100, que funciona muito bem. Próximo slide. Depois que a denúncia é feita, a rede de proteção vai atuar. Como que ela vai atuar? Em 3 fluxos. O fluxo de defesa, delegacias de polícia, conselho tutelar, por exemplo. O fluxo de atendimento, que é o fluxo da execução da política pública. Então, a gente está falando dos CREAS, a gente está falando de um serviço extremamente importante, que é o serviço de proteção à criança e ao adolescente vítima de violência, os SPVVs, né? Então, essa criança vai poder ser atendida, poder ser atendida pela política de saúde, né? É extremamente importante. E o fluxo de responsabilização, que aí vai envolver Ministério Público, Vara da Infância e da Juventude, Vara da Violência, da Família, Autoridade Judiciária, como um todo. Próximo slide. Então, frisar que a escola ela é integrante da rede de proteção, ela não está fora, ela precisa participar mais, inclusive, né, dessa rede de proteção, desse sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. É um local privilegiado de identificação de situações de violência, a necessidade da capacitação contínua de educadores a respeito do tema, né? Então, eu tenho feito muitas formações pela UPROFEM e por outras entidades, né? Desenvolver na escola ações de prevenção, mas também de autoproteção dessas crianças, manter uma relação, um constante diálogo com as famílias, e esse diálogo tem que ser no sentido de dar suporte para que aquela família consiga exercer a parentalidade, né? E articular com os órgãos de proteção e com a rede como um todo. Próximo slide. E aí, a nossa tarefa, né? Então, como é que a gente pode ajudar esses pais, essas mães, esses responsáveis no desempenho da função da parentalidade, né? E fazer isso de uma maneira melhor, né? Como eu posso oferecer uma relação de confiança e afeto para crianças que não encontram isso na sua família? A gente sabe que a escola é um lugar muito importante para isso, né? Sobretudo, lidar com situações de violência mobiliza os nossos afetos, nos causa muita angústia. Então, do que a gente se nutre, né? Enquanto ser humano, mas também enquanto desenvolver competências e sensibilidades para lidar com essas situações. Próximo slide. É isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, professora. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi com as nossas colegas aqui, professoras e professores do serviço social, é nunca perguntem como foi seu dia, né? Porque eu ficava apavorado quando eu conversava com a Alessandra e ela me contava esses casos de violência contra a criança. E eu ficava imaginando como é que pode uma pessoa fazer um ato de violência contra uma criança, né? Eu nem vou comentar nenhum deles, porque eu tinha até pesadelos, eu tinha que desabafar com a minha esposa, que ela falava, vai, não fala mais, não conversa mais com a Alessandra.
Porque realmente, né, quando a gente é pai e mãe, você sente mais na pele quando você escuta uma história dessa, né? Eu dei aula algumas vezes de ciência política, e quando você estuda ciência política, você tem o John Locke, que fala que o homem é uma tábula rasa e vai preenchendo com as experiências de vida. Aí você tem o Thomas Hobbes, que fala que o homem é o lobo do próprio homem, e o Jean-Jacques Rousseau, que acha que o homem é ingênuo, né? Eu sempre fui mais tendente a achar que o homem era uma tábula rasa, mas ultimamente, acho que por conta da minha idade, eu começo a achar que o homem é o lobo do próprio homem, né? E eu sempre falo para os alunos, assistam um filme, O Senhor das Moscas, ou leiam um livro, O Senhor das Moscas, para você entender como o homem pode ser perverso. Imaginar que, em meio àquela tragédia sem precedente no Rio Grande do Sul, houve diversas denúncias de abuso sexual contra a mulher e contra a criança. Aí você fala, como é que um ser humano pode, numa situação dessa, pensar em abusar sexualmente de uma mulher ou de uma criança? E aí vem, né, no direito aquela explosão, já tem um projeto de lei para aumentar 1/3 a pena nos crimes cometidos durante estado de calamidade decretado, né? Eu acho que nós temos um sistema legislativo no Brasil muito avançado, o que não significa que ele é cumprido. Eu começo a pensar cada vez mais, quanto mais lei você tem, é porque não funciona. Porque se funcionasse, se houvesse respeito, você não ia precisar ter tantas leis como nós temos, né? Eu tinha um professor que dizia, como fundamento da Constituição Federal, nós temos lá no artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? A dignidade só não é mais importante que o direito à vida, mas comparece logo em seguida, na medida em que não se admite a vida sem dignidade. O próprio ECA, que foi uma das primeiras leis depois da promulgação da Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, o ECA é de 1990, e a gente vai percebendo que está ficando velho quando você fala, foi no outro século, e tem aluno que fala, professor, eu não era nem nascido. E aí você fala, nossa, tem tanto tempo essa lei, mas ainda parece que ela não pegou, não tem eficácia social, né? Eu vou fazer uma leitura aqui de um dispositivo do ECA, que eu acho que ele é fundamental, né, para vocês verem como nós temos ainda um problema com relação ao cumprimento da lei. O artigo 5º do ECA, está escrito, tá? Não estou inventando. Nenhuma criança ou adolescente é objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então está no próprio ECA. A Constituição Federal também trabalha com essa questão de absoluta prioridade para a criança, adolescente, e por meio de uma emenda constitucional incluído o jovem, que é a pessoa que tem de 15 a 25. Eu já não encaixo mais em nenhum deles, né? Talvez daqui a um tempo no Estatuto do Idoso. Mas nós temos esse problema no Brasil, né? E eu gostaria de chamar a atenção um caso que foi a 2009, 2010, 2011, já faz um tempinho. A Disney lançou sutiã para uma fantasia infantil com enchimento para meninas, público-alvo, meninas de 4 a 6 anos. Isso foi objeto de muita crítica, porque além da adultização, você tem a erotização precoce de uma criança. É como se você estivesse roubando a infância da criança para partir já para uma erotização em busca, e as mulheres sabem disso, né? Em busca do corpo perfeito, né? E eu me lembro que o Ministério Público chegou a instaurar um inquérito civil para depois tentar entrar com uma ação civil pública para remover esse produto. E de repente o produto sumiu. Sumiu por quê? Tiraram? Não. As famílias compraram antes que tirasse do mercado. Então, quando a Vivi fala que a violência começa na própria casa, muitas vezes por ignorância, por ação premeditada, a questão da educação é que pode resolver um problema desse, né? Então, a violência começava na própria casa. Não é uma violência como a violência que a gente viu, que deve ser objeto de denúncia, mas baseada na questão da educação, né? Eu sei que a gente está com o tempo apertado, já tomei bronca da professora Alessandra, ainda mais que eu falei dela agora, né? Então, tem uma questão aqui. A diferença entre abuso e exploração sexual produz quais mudanças na lei e quais experiências no cenário social foi identificada para a diferenciação da terminologia e sua associação com a coercialidade da lei? Deve ser da coerção da lei, a aplicação da lei.
que a gente vê, né? Muitas vezes o direito, e aí eu digo direito na produção de leis, ele surge na medida em que demandas sociais são exigidas. O direito ele tem por objetivo prever, né, principalmente no direito penal, prever comportamentos que são antijurídicos, mas muitas vezes os comportamentos ocorrem para que depois a lei surja. O exemplo mais recente que a gente tem é a tipificação penal do bullying e do cyberbullying. É uma lei que já nasceu com muita crítica. Para vocês terem uma ideia, o bullying ele é punido com multa pecuniária e o cyberbullying com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Aí eu pergunto, uma pessoa que é vítima de bullying, se for presencial, o agressor ele só paga a multa. Se for cyberbullying, por redes sociais, ele pode ser condenado de 2 a 4 anos. Então é uma lei que já nasce assim, sem muita credibilidade, né? E além disso, se do bullying resultar outro crime, aplica-se o outro crime. Então, se houver uma lesão corporal, aplica-se a lesão corporal em detrimento do bullying. Então, essa lei é uma lei aqui de 2024, se eu não me engano, de março. Então, vejam, ela responde a uma demanda de combate ao bullying, mas não foi dada, talvez, a medida certa. Nós temos muitas leis que são produzidas, eu sou professor de Direito Ambiental, e a gente viu essa moção por resgatar animais, né, no Sul, lógico, todo tipo de vida, mas existe uma punição maior quando você maltrata um cachorro e um gato. Se você maltratar uma ave, a pena é pequena. Por quê? Porque o legislador só conseguiu avançar nisso. Então, se for cachorro e gato, pena de reclusão de 2 a 5. Se for uma ave, um peixinho, um réptil, 6 meses. Aí você fala, por que isso? Não sei. Vamos perguntar para o Bolsonaro que promulgou essa lei, né? Naquela época foi complicado. Então, poxa, então a nossa lei muitas vezes nasce de um momento de explosão, de uma necessidade, de uma repercussão social, e às vezes ela não é pensada com todo o critério que deveria ser, né? A gente sabe que nosso Congresso, ele não é um Congresso, né? Quando eu digo Congresso Nacional, tem muito deputado ali que talvez não devesse estar lá, né? Temos mais uma pergunta? Então já pode fazer a pergunta e já responder, né, professor? Bom, gente, tem uma pergunta aqui. Como a biblioteca pode ajudar no processo de combate à violência, compartilhar experiências? Eu entendo que as bibliotecas, assim como outros espaços sociais, né, de desenvolvimento da sociabilidade, seja fundamental, né? Assim como os projetos sociais, como as associações de bairro. Então, a biblioteca ela pode não só conter materiais gráficos, né, para consulta, mas, sobretudo, chamar profissionais para fazer oficinas com as famílias, com as crianças, organizar palestras, rodas de conversa, né? Os profissionais da biblioteca podem buscar formação e aí ir até as escolas também, ir até os centros comunitários. Eu entendo que tem aí várias estratégias que a biblioteca, que os bibliotecários possam adotar. Uma outra pergunta aqui é sobre a lei que prevê assistente social e psicólogo no ensino público, né? A gente tem essa lei, mas a gente sabe, depois até o Alessandro, se ele quiser, ele pode comentar. Falando especificamente do Conselho Federal de Serviço Social, né, a gente está aí imbuído numa luta gigantesca para que essa lei realmente seja efetivada, porque uma coisa é ter a lei, outra coisa é efetivar a lei, né? Concretizar o que está posto ali na política. Então, a gente tem feito aí várias discussões, não só a respeito da inserção do assistente social nesse espaço, mas em que condições? Vai ser um assistente social para 350 alunos? Né? Vai ser um assistente social para 500 alunos? Então, é preciso discutir, amadurecer e fazer... e aí é movimentação social, né? Não tem outro jeito. É tensionar, tá ali na tensão, na relação de forças, para que isso, de fato, seja efetivado. Não sei se o Ale quer fazer alguma complementação. Eu estava olhando aqui na lei, essa lei foi promulgada no dia 11 de dezembro de 2009 e impôs lá, né, a existência de assistente social e psicólogo
E o prazo era de 1 ano. Então era para estar em plena vigência, né? Ele já em plena vigência, mas com seus efeitos em 1 ano. Então, no dia 11 de dezembro de 2020, todo o sistema deveria estar adequado a essa lei. Nós tivemos a pandemia em 2020, não vamos esquecer, e a pandemia deixou muitos planos de lado. Mas se não fosse a pandemia, eu também acredito que não seria cumprido. Tá? É o que eu falo, no Brasil a gente tem mania, vamos fazer uma lei, faz a lei, pronto, resolveu, existe a lei. Como é que você vai cumprir? Não sei, mas a lei existe. Esse é um problema grave, né? Só fazer um complemento aqui, às vezes a lei existe, a política foi implementada, mas ainda assim com inúmeras fragilidades. Então, eu disse para vocês que uma criança e um adolescente que vivenciou uma situação de violência, comumente vai ser encaminhada para ser acompanhada pelo Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência, conhecidos como os SPVVs, né? Na região da Zona Norte, uma criança, ela espera, ela fica na fila de espera de 8 a 10 meses para conseguir uma vaga para atendimento. Tem uma outra pergunta aqui, uma pergunta interessante. O perigo das tecnologias estão por aí. As escolas optam por liberar o Wi-Fi. Não existe forma de reter o acesso? Isso ajuda ou atrapalha? A tecnologia, né, no direito tem uma especialista chamada Patrícia Peck, e ela diz o seguinte: deixar o Wi-Fi, o computador ligado na sua casa é a mesma coisa que você deixar a porta aberta da rua, porque entra qualquer pessoa. Lógico, não fisicamente, vai entrar de forma virtual. Então, muitas vezes, as crianças são cooptadas e são vítimas de abusadores por meio das redes sociais, né? Alguns países estão retomando o ensino com papel, para a criança escrever, ler no papel, né? A Suécia é um país que está avançando nisso. Os celulares, quando as crianças entram na escola, colocado numa caixa, depois que a criança vai embora, é devolvido o celular. No Brasil, nós temos aqui o curso de pedagogia, diversas pedagogas, e muitas vezes o que a gente vê é que a família entrega para a escola toda a responsabilidade da educação e depois critica. Eu pago, eu quero que o meu filho seja educado e a culpa é da escola, que essas professoras não sabem de nada. Então, de repente, os pais, por redes sociais, também se tornaram especialistas, pedagogos, pós-graduados, doutores em educação. E vem discutir, né? Lá na Google, vai lá no Google, lê e vai discutir com a professora a metodologia. Então, a gente vive um momento complicado, né? Nós não temos mais perguntas.